Você já tentou tomar sopa usando garfo? Hello, aqui é Cleiton Barbosa e esse é mais um vídeo para o meu Veda. Bem, essa pergunta que eu tô te fazendo agora, ela é muito feita pelo Felipe Pereira, que é uma referência em marketing digital no Brasil, que ele, a propósito, é autor e idealizador do Diga Aí, que é um blog de empreendedorismo e marketing digital que eu faço parte como colunista. E ele geralmente faz essa pergunta para que a pessoa comece a perguntar se seria uma estratégia eficaz. Você acha que dá certo a pessoa tomar sopa com garfo? Mas Cleidson, ele é referência em marketing digital ou em gastronomia? Bem, isso não tem nada a ver. Essa é só uma pergunta que faz a gente entender melhor que se você usar a estratégia errada, você não vai conseguir o resultado que você quer. Então, digamos que o garfo seja a estratégia e a sopa seja o resultado desejado. Então, até aí está acompanhando, né? Isso ele usa no marketing digital quando se trata de vendas, ok? Só que no inglês eu acredito que acontece a mesma coisa. Tem pessoas que têm muito mais facilidade para o inglês e outras têm muito mais dificuldade. Só que tem coisa que é consenso. Todo mundo acha o inglês diferente do português. Todo mundo acha, ok? Não só na forma como se escreve, como também na própria estrutura, ok? Isso aí é um acordo, isso aí não tem muita gente que vai discordar disso. Outra coisa que é uma dificuldade geral para quem estuda inglês é que não dá pra gente adivinhar sempre as palavras. Não, você até pega uma maneira ou outra de tentar imaginar como vai ser uma palavra que você não conhece, mas simplesmente não é uma língua fonética. Isso aí também todo mundo está de acordo. Só que, na minha opinião, a razão principal, a razão número um, ou talvez a única razão que separa aqueles que aprendem inglês e falam fluentemente dos que vão sempre achar que inglês, japonês, grego vai ser tudo a mesma coisa, está na estratégia que se usa para poder absorver a sopa, ou seja, absorver o inglês. É muito mais normal do que deveria a pessoa comparar o inglês que você está aprendendo, que é uma língua estrangeira, com o português, que é a língua que você já fala. Pois é, Cleiton, mas como é que eu vou adivinhar as coisas em inglês? A gente não deve adivinhar. Mas a partir do momento que separamos, colocamos em duas extremidades, o português é a nossa língua. Esse é o meu idioma já, ok? Inglês é o idioma que eu quero aprender. Então, o que é que eu devo fazer? Eu devo tirar minha cabeça daqui para começar a colocar minha cabeça aqui. Não significa que eu tenho necessariamente que esquecer o português. Mas se eu ficar comparando cada informação nova do inglês com o português, a minha cabeça nunca vai sair daqui. Faz sentido isso? Vamos pensar comigo. Eu estou no Recife. E o Recife, como a gente já tinha falado no vídeo anterior, fala um pouco diferente de quem está em São Paulo, de quem está no Rio de Janeiro, de quem está no Rio Grande do Sul, de quem está no Amazonas. Por causa de influências internas que nós temos. Então, eu, por ser de uma região, já falo de uma maneira diferente de pessoas que estão em outra região, porque o meu contexto é diferente, o ambiente que eu cresci é diferente e as influências que eu recebi foram diferentes. Mas uma coisa que existe em comum entre nós é o seguinte, que o português que nós falamos tem influência africana, tem influência indígena dentro do Brasil. E de onde foi que veio essa língua portuguesa? Veio de Portugal. Portugal, ele fica na Península Ibérica. É como se fosse quase uma ilha. É isso, inclusive, que significa península. Digamos que isso aqui seria uma ilha se não fosse apenas por um pedacinho de terra. E aqui tem Portugal e tem Espanha.
de frente para esse povo tem o mar. É por isso que é o Portugal. A origem do nome Portugal é justamente que é um lugar que era como se fosse o cais do porto. Enquanto isso, a Inglaterra está bem longe. A Inglaterra não está por aqui, certo? Eu ainda vou chegar lá na Inglaterra, mas o português, ele surgiu, o português, ou seja, essa língua falada no cais do Porto, que foi falado em Portugal, ele veio do latim vulgar, ou seja, ele veio de uma parte do latim mais popular. O latim era a língua que Roma estava levando consigo, só que se o latim ele é levado para um lugar e as pessoas daquele lugar começam a ter influência, vão carregar também consigo coisas próprias. E aquilo dali vai diferenciar um pouco, por exemplo, o português, de espanhol, do italiano, que são línguas neolatinas. Ok? Pronto. Roma está imperando e levando o latim. Ok? Beleza. Agora, se nós temos que aprender português, é por causa de uma influência que o Brasil está recebendo de fora. Então presta bem atenção. Não é o Brasil quem está influenciando. Eu, Cleiton Recife, não estou influenciando a língua mundial. Não. Eu estou sofrendo essa influência, ou seja, eu devo me adaptar a ela. É por isso que temos muitas palavras em inglês incorporadas aqui no Brasil. Mas não necessariamente temos muitas palavras em português incorporadas aos Estados Unidos. Estados Unidos ficam na América do Norte, como você já sabe, e lá tem também as influências próprias, mas veio da Inglaterra. Inglaterra em outra parte da Europa que também teve outras influências. O inglês dos Estados Unidos não é tão diferente do inglês britânico, que é o inglês da Inglaterra. E o inglês da Inglaterra teve influência de celtas, teve influência de bárbaros, teve influências vikings, teve muita influência do anglo-saxão, teve muita influência germânica. E não tem nada a ver com a influência da língua portuguesa. Os ingleses levaram a língua deles para os Estados Unidos e lá é onde se alastrou a língua que nós estamos tendo que aprender. Nesse ínterim, não houve um encontro do português com o inglês na formação dos idiomas. Não. O português ele não tem influência no inglês. Faz sentido isso? Mas o inglês tem influência no português. Então, quando alguma informação nova chega para mim, eu não devo julgar, medir aquilo usando a minha língua portuguesa, não. Eu devo abrir minha cabeça e... então é assim que eles pensam. Então você deve se adaptar a isso. Por exemplo, em inglês, se alguém fala thank you, vou colocar aqui por causa da luz. Thank you. Desculpa aí a forma como tá muito feio aqui. Thank you é o equivalente a obrigado. E se eu for responder thank you, thank you, you are welcome. Se for traduzir literalmente, você é bem-vindo. Não, Cleiton. Então, não diga que thank you é obrigado e que you are welcome é não tem de quê. Por quê? Thank you. Então, quer dizer obrigado você.
You are welcome. Você me enganou esse tempo todinho dizendo que significava não tem de quê. Mas não, significa você é bem-vindo. Sabe o que é que acontece com essa pessoa que não vai aceitar essa informação? Sabe o que vai acontecer com essa pessoa que vai protestar? Ela não vai aprender inglês. Ela pode estar muito convicta, ela pode ser muito sincera com o sentimento de que ela está certa. Só que ela não vai aprender, porque a teoria dela está errada. É lógico, se for traduzir palavra por palavra, literalmente em português, seria assim. Mas não é português. Eles pensam de uma outra maneira. E na verdade, pensa comigo. Thank you. Eu posso simplesmente também dizer thanks. Thanks seria equivalente a graças. Se eu agradeço, então estou dando graças, ok? E o que é uma graça? Graça é alguma coisa que nós recebemos sem ter que dar nada em troca. Graça é um presente. Então, se eu estou agradecido, eu dou graças. Certo? Só que no lugar de eu dizer em português grato, graças, a pessoa diz o quê? Obrigado. De onde foi que veio esse obrigado? Quem agradece fala obrigado. Isso em português. Mas em inglês, graças é thanks. E quando você agradece, thank you. Eu agradeço a você. Ok? E quando alguém me agradece, a minha tendência é dizer por nada. Certo? Só que por nada, em inglês ficaria for nothing. For nothing. Ou seja, por nada. Se eu peço um favor para a pessoa e agradeço, e ela fala por nada, significa que ela fez aquilo dali, não foi por mim, foi por nada. Agora, em inglês, se alguém agradece e eu digo you are welcome, significa que eu quero que a pessoa fique à vontade com aquilo, que eu fiz aquilo porque eu gosto dela, e não porque ela não representa nada pra mim. E aí, deu um nó no juízo? É só a consciência batendo. Porque a gente não pode usar garfo para tomar sopa. Eu não posso medir a língua inglesa pela língua portuguesa. Porque o que vai acontecer é o seguinte, eu vou contestar, não vou entender nada e vou ficar ali na ignorância. Só que quando a gente começa a avaliar, quando a gente começa a dizer que o inglês está errado porque em português é diferente, a gente vai ver que na verdade somos nós que usamos tudo errado. Ok? Agora, se você quiser começar a usar certo, eu recomendo que você faça o download gratuito do English Fast Food, ok? Que é um e-book que está na descrição, ok? Se você for lá na descrição do vídeo, tem um link para o livro eletrônico English Fast Food, certo? Você vai baixar gratuitamente e vai poder começar a entender melhor como é que o inglês funciona e não vai precisar contestar tanto, ok? Deixa aí nos comentários qual que você acha que é a sua maior dificuldade em poder entender o inglês sem comparar com o português, tá ok? Esse foi o Verdade de hoje e até o próximo vídeo.